Para você que tem nervos de aço, gosta do desconhecido e do bizarro, se prepara que hoje estreia um novo quadro aqui no canal e nada melhor do que a gente começar com um polêmico filme Begotten. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult. Hoje a gente começa um novo quadro aqui no canal chamado Dissecando, onde eu vou pegar filmes bizarros, polêmicos, sombrios e destrinchar esses filmes todos, falar da história, curiosidades, bastidores, enfim. Bem, se você curtiu esse formato, deixa o seu like, que é a melhor forma de eu saber se eu continuo ou não esse quadro aqui. E antes de eu dar prosseguimento, tem um cara, um parceiro, um mestre nesse gênero que quer dar um recadinho pra vocês. Fala galera do Refúgio Cult, Jetro na área. A primeira vez que eu assisti Begotten, sim, eu vi o filme mais de uma vez, eu não fazia a menor ideia de que se tratava de um projeto experimental do Sr. Elias Merridge, ou Merridge, como queira, e nem que o filme fosse tão jovem, vamos dizer assim, ele é de 1991. A primeira vez que eu vi o Begotten, na verdade, antes de encontrá-lo, eu vi alguns trechos num videoclipe do Marilyn Manson e fiquei achando que o filme havia sido feito no século passado, no início do século passado, quando o cinema surgiu. O que mais me surpreendeu foi sua temática ousada, uma releitura do livro do Gênesis da Bíblia, contada de uma forma que até ofende as pessoas mais sensíveis, as pessoas mais religiosas. Eu costumo dizer em meu canal, quando eu encaro obras desse tipo, é que esses não são meros filmes, são verdadeiras experiências cinematográficas. Não foi feito para o grande público, mas quem curte uma maluquice vai gostar. Vale muito uma conferida. Segue aí, Lucas! Bem, valeu demais, Jetro, pela participação especial. E se você, por um acaso, não conhece o canal do Jetro, eu vou deixar aqui na descrição, vai lá que vale muito a pena, é um dos melhores canais desse gênero aqui no Brasil. Bem, assim como o Jetro já havia mencionado, o filme ele é de 91. E se você não sabe nada sobre o filme, você olha a primeira vez, vai assistir e acha que é um filme do final do século XIX ou do início do século XX. A imagem é granulada, borrada, surrada, bem antiga, não tem diálogo nenhum. No som, né, na trilha, a gente vê só sons de grilo, de ambientações, sonoridades simples, mas que, meu amigo, eu te garanto que se você vê sozinho à noite, você fica agoniado com aqueles ruídos. E definitivamente Begotten não é um filme para todos os públicos. Ele é um verdadeiro experimento. O diretor Elias Merridge, ele realizou quando ele era ainda bem jovem esse filme lá em 91 e ele usou o dinheiro que seria para a faculdade de medicina dele. O filme custou apenas $20 mil. A maioria da galera envolvida na produção, praticamente todo mundo, não recebeu um tostão. Eram colegas de colegas de colegas que conheciam o cara, acreditaram no projeto e participaram. E olha, você pode olhar assim e falar, pô, esse filme aí foi fácil de fazer, né? Às vezes na garagem do cara, e tirou um final de semana ali, fez, rapaz, não foi bem assim não, viu? Bem, se você já teve a oportunidade de assistir esse filme, ou como você tá vendo aí nas imagens, você vê, né, que às vezes é até meio difícil compreender o que está se passando na tela. E essa é a verdadeira intenção. Os filmes de quase 100 anos atrás eram assim, o preto e branco o branco era tão forte que às vezes você tem que forçar as vistas para tentar entender o que está se passando em tela. É por isso que nos 72 minutos mais ou menos de projeção, muitas cenas são praticamente estáticas. O diretor ele deixa a câmera filmando uma única cena durante mais de 1 minuto, 2 minutos, enfim, para o espectador justamente compreender, interpretar aquilo que ele está assistindo. Porque nos primeiros 15, 20 segundos, às vezes é difícil. Eu revi o filme esses dias, não foi uma tarefa fácil, porque é um filme de 72 minutos, mas por mais interessante e curioso que ele seja, parece que você está assistindo há 3 horas, mas enfim. Às vezes aparecia alguma coisa em tela
que era uma coisa agoniante, alguma coisa se movendo, e você simplesmente não entende o que é. E um pouco do encantamento e até do bizarro do filme é justamente isso. Você às vezes não compreender o que está acontecendo, né? A gente tem medo dessa questão do desconhecido, e esse filme é muito isso. Você não sabe, você não tem ideia qual vai ser a próxima cena. E por mais cansado que você esteja de estar vendo aquelas imagens ali, mesmo assim é uma experiência que te deixa ansioso. E acredite você se quiser ou não, cada minuto gravado desse filme levou um tratamento da pós-produção entre 8 e 10 horas. Sim, o Elias Mirage, né, o diretor, ele filmava e depois tinha um tratamento muito detalhista, muito até enjoado, para chegar naquela imagem ali. Ele refotografou cada quadro do filme em 16mm. Então deu trabalho pra caramba, e praticamente 80-90% dos 20 mil dólares que ele gastou foi nessa pós-produção para deixar a imagem como ela é. O filme ele foi filmado em Nova York, em áreas mais como sítios, mais isoladas, né? E é bem interessante porque eu estava pesquisando a respeito do filme, e a própria família do Elias, do diretor, eles se envolveram também. A mãe dele fazia comida para produção, às vezes oferecia os quartos da casa deles para a galera da produção dormir lá, e eles se reuniam aos finais de semana, foram vários finais de semana discutindo o projeto, então todo mundo ficava lá. Então foi um projeto bem pessoal, né? A gente vê essa coisa bizarra, mas houve, né, um engajamento de pessoas que realmente estavam ali porque queriam ver aquela obra experimental acontecer. Bem, vamos falar um pouquinho sobre a história desse filme. Se é que a gente pode chamar de história, porque é mais uma sucessão de acontecimentos, de cenas bizarras. O Jethro até tinha comentado que é meio que uma Gênesis, né? Uma reinterpretação da Gênesis. O diretor do filme, quando ele tinha 19 anos, ele sofreu um acidente de carro e o cara quase morreu. E ali ele passou a ser um cara muito mais reflexivo sobre a vida, sobre a criação, sobre o ser humano. E esse filme, de certa forma, é a interpretação dele sobre todos esses eventos. Primeiro que a gente tem a famosa cabana no início do filme, onde a gente vê uma criatura bizarra, que na verdade é Deus. Ele está vestido todo em branco, né? Ele está se agonizando numa cadeira. É uma cena que dá uma embrulhada no estômago, porque não é muito fácil de assistir, mas enfim, o cara tá com uma máscara e tal, não dá pra você ver direito o visual dele, né? A câmera pega alguns pedaços, as mãos e tal, e ele tá com uma navalha se cortando. Então ali é meio que a representação do suicídio de Deus. Quem não pesquisou muito sobre o filme vai achar, pô, às vezes é até uma história, né, falando sobre o apocalipse e tal. Não, na verdade é quando, entre aspas, Deus se mata. Aí depois que a gente tem a ida de Deus para não sei aonde, né? A gente tem o surgimento então da Mãe Terra, que sai de dentro de Deus, né? E ali, depois de dar umas acariciadas em Deus, ela pega o sêmen dele e acaba reproduzindo a primeira vida, o primeiro ser humano, digamos assim, né? É difícil a gente interpretar, mas é o primeiro ser humano, que ele é retratado nos créditos como filho da terra, carne no osso. Então é um bicho completamente estranho, né? A gente já tem a retratação do ser humano como uma criatura sofrida, confusa. Ele fica lá se rebatendo, né? Meio que na mesma espécie de como Deus estava agindo, agora ele está agindo de uma forma até mais sofrida, cheio de lama, jogado no chão e tal. E em certo ponto, quando o humano está lá, solto no mundo, ele acaba se deparando com um grupo de criaturas em vestes que cobrem os rostos e tal, longas, sujas, que nos créditos são chamados de vida. Sim, eles são a vida, como se fosse a vida encontrando o ser humano. E o que eles fazem? Eles acolhem esse ser humano? Não, eles torturam, abusam, fazem de tudo com esse cara, e também é mais uma sucessão de cenas difíceis de assistir, aquele grupo de pessoas puxando aquele cara, e tem umas coisas que parece que são as tripas dele, então é bem complicado.
Aí depois disso, né, a gente tem o ser humano meio que, digamos, até purificado. Ele fica normal, ele fica limpo, ele reaparece depois do sofrimento. E ele tem um reencontro com a Mãe Terra. A Mãe Terra, né, reencontra ele e tal, vai cuidar do filhinho dela. Mas aí, novamente, mais um pouquinho pra frente da projeção, a vida encontra os dois de novo. É meio que uma crítica da vida massacrando a natureza, o ser humano. Interprete como você quiser, mas mais uma vez eles torturam os dois, tanto a mãe quanto o filho, né, abusam, fazem um monte de coisa lá. E dos fluidos, né, dos machucados da mãe, do filho, do sangue que entram em contato com a terra, a gente tem o nascimento de árvores, da natureza, né? Então é meio que a questão do Gênesis mesmo, ali o mundo ele começa a ser criado. Ufa, não é fácil falar desse filme, é um filme que eu posso ter falado tudo isso aqui, mas você assistindo pode ter tido outra interpretação completamente diferente. Inclusive, se você pegou algum ponto que eu não falei aqui, deixa nos comentários aqui embaixo. Eu acho que é meio errado uma pessoa classificar Bigotten como um filme bom ou um filme ruim, é quase impossível você definir isso. A gente tem que confessar, principalmente quem gosta de experimentalismo, que é um filme, no mínimo, interessante, curioso e diferente. Então, você não necessariamente precisa gostar, porque assistir esse filme aqui é realmente muito difícil. Como eu disse, passar 70 minutos vendo várias cenas granuladas, surradas e aquelas imagens complicadas de assistir, bem, eu acho que acima de tudo foi uma obra arriscada, justamente por ser completamente diferente. E não é à toa que quase 30 anos depois do lançamento dela, a gente ainda conversa muito, né? Tanto pela qualidade do filme, quanto pela curiosidade por ele, né? Ou se a gente está discutindo a questão do tema religioso, do ser humano. Então, são vários questionamentos em torno desse filme. O diretor, o Elias Merhige, disse que, na verdade, o Bigotten seria o primeiro de uma trilogia, né? Ele traria outros 2 filmes, não se sabe muito bem o que ele retrataria nesses filmes. Provavelmente, esteticamente, seria quase a mesma abordagem, mas isso não aconteceu justamente porque o financiamento estava muito difícil de acontecer, o cara acabou desistindo. O diretor ele acabou não fazendo muita coisa relevante depois, né? Ele dirigiu alguns clipes, inclusive do Marilyn Manson, de algumas bandas que se impressionaram com o trabalho que ele fez em Bigotten, e o trabalho mais relevante dele, tirando Bigotten, foi um filme do início dos anos 2000 chamado A Sombra do Vampiro, inclusive um filme muito bom que conta mais ou menos a história das filmagens do Nosferatu de 1922. É um filme bem interessante. Infelizmente o diretor ele sumiu, não tem feito aí nos últimos 10, 15 anos nada de relevante no meio cinematográfico, mas ele deixou aí uma obra que ainda vai ficar na cabeça de muita gente por décadas e décadas. Bem, então é isso. Gostou do quadro Dissecando? Qual outro filme você gostaria que eu falasse nesse quadro aqui? Deixe o seu like para eu saber que você curtiu, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as notificações de vídeo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais!